Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu posso dizer que eu estou muito feliz com a vitória de cada um, com a vitória da nossa irmã Karine. Eu tive que guardar esse segredo sozinha. Ela não deixou eu contar. E eu falava, Jesus, vou ter que orar sozinha. E eu comecei a orar, falei, Deus, em nome de Jesus, não permita a sua filha passar por isso. Não permita ela pagar, porque é muito dinheiro. E nós sabemos que a gente não está, né? Tem que deixar o espírito devorador vir. E aí, ela me contou, eu fiz questão de passar na porta da CVS. Para mim ver o buraco que ela fez. Porque o Carlão do Nucão estava com... E ela falou, pastora, não fala, não fala. Porque eu estou com vergonha. Eu falei, eu vou contar para ninguém. Eu fiquei, Jesus amado. Mas quando eu olhei aquele buraco, eu falei, oh meu Deus. A Karine acabou com a CVS. Mas Jesus é bom. Quase que deu para ela comprar a CVS. Acho que a CVS ia desistir e falar, não, vou entregar a CVS para ela. Mas brincadeiras à parte, ontem ela me contou, eu estava saindo do trabalho. E eu falei, Jesus, eu falei com ela, Karine, você está me fazendo eu chorar, minha filha. Porque a gente vê o poder de Deus. E olha o interessante que ela não me contou isso. Porque se ela tivesse me contado, eu tinha ido junto com ela, porque eu gosto desse negócio. Eu pego a Cláudia e desço com ela ali embaixo, a Cláudia e a Josiane. Josiana, sabe? Josi. Pego elas duas e desço ali embaixo e marcho ali em volta dessa igreja, eu mais elas. Falei, vamos guerrear aqui. E eu não sabia que ela tinha feito isso, pastor. Que ela tinha ido na porta da CVS. Se ela tivesse me chamado, eu ainda tinha levado uma placa. Foi nós! Aí não, ai. Eu tinha que ter ido naquela e nós ia enfrentar o gigante. Realmente você não podia ir lá não, que senão nós ia pegar você. Mas eu agradeço a Deus pela vitória dela, que foi muito grande. Deus é bom. E hoje a campanha fala sobre as janelas, as janelas como? Se abrirão? Serão abertas. As janelas serão abertas, as janelas do céu. Quem crê aqui que as janelas do céu serão abertas? Quando se fala de janelas abertas do céu, se fala de provisão, se fala de milagres, se fala de cura, de um propósito, de uma bênção. Então, hoje nós estamos aqui para receber do Senhor, da parte de Deus, o nosso milagre. Porque a janela se abrirá. 2 Reis, capítulo 7. 2 Reis, capítulo 7, de 1 até terminar. Deus é tremendo. Todos acharam? Então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã quase às 7 tempos, uma medida de farinha haverá por um ciclo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu o homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizer janelas no céu, pode-se-á fazer isso? E ele disse, eis que o verá com teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui até morrer? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade,
e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamo-nos, pois, agora, e demos conosco no arraial do Ciro. Se nos deixar viver, viveremos. E se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial do Ciro. E ao chegando à entrada do arraial do Ciro, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial do Ciro ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis do Heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos e entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam e tomaram dali prata e ouro e vestes e foram os esconderam, então voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram algumas coisas e as esconderam. Então disseram uns para os outros: não fizemos bem. Este dia é o dia de boas novas, e nós calamos? Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e brandaram aos porteiros da cidade e lhe anunciaram, dizendo: fomos ao arraial do Ciro, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estava dantes. E chamaram os porteiros, e estes os anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelos que saíram do arraial e esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivo e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tome-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou dentro, pois toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui, o resto, terá a mesma sorte da multidão de israelitas que já pereceram. Enviemos-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos e carros, e o rei enviou após o exército do Ciro, dizendo: ide e vede. E foram após eles e até o Jordão. E eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de aviamentos, que os sírios apressados se lançaram fora, e voltaram-se os mensageiros e os anunciaram. Eu vou ler até aqui porque é muito grande, senão vou ficar aqui, nem vou precisar de pregar. E depois, na medida, eu vou lendo para que vocês entendam. Aqui fala que os sírios cercaram, o rei de Sírios cercaram a cidade, o arraial. Cercaram a cidade, já me perdi. Preocupa não que vai sair alguma coisa aqui. Cercaram a cidade de Samaria. Ele cercou toda a cidade com o intuito de fazer com que o povo, se não morresse de fome lá dentro, saísse para fora para que eles matassem. Então,
Eliseu foi usado por Deus com uma palavra, dizendo assim: assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um outro ciclo. O Senhor estava dizendo que ia abençoar aquele povo, mas precisava que aquele povo acreditasse na palavra do profeta que estava sendo dito. E o que acontece? Um soldado, um oficial que estava ali perto do rei, que a própria Bíblia fala que ele estava com as mãos encostadas, que o rei estava com as mãos encostadas nele, talvez estava ali, né, se apoiando. O oficial virou para Eliseu e falou: mesmo que o Senhor abrisse uma janela, seria possível, abrisse uma janela no céu, seria possível ele fazer tal coisa assim? Porque era impossível acontecer algo ali, porque esse rei de Síria, era um rei tão perigoso, que os soldados, hoje o apóstolo estava falando comigo, que os soldados, quando ia atacar ele, preferia entregar as armas, de tão poderoso que ele era, entregar as armas para ele, por medo dele, e desistia da guerra, de tão perigoso que ele era, de tão nervoso que ele era. Então todo mundo tinha medo dele. Então ele decidiu cercar ali, porque ele ia de palácio a palácio, procurando reis que desistiam da coroa. Os reis tinham tanto medo dele, que jogava suas coroas diante ao pé dele, por medo, e desistia do trono. Então o que acontece? O rei de Samaria não quis fazer isso. Não quis fazer isso. O rei de Samaria não se entregou diante ao poder do rei da Síria. Então o rei da Síria ficou com tanta raiva dele, que falou: então agora ele vai ver comigo. Eu vou cercar ele. Eu vou cercar a cidade e vou mostrar para ele quem sou eu. Ele vai ter que sair uma hora. O povo vai ter que sair para poder procurar comida em algum lugar. E se eles não saírem, eles vão morrer de fome. Então ele pegou e ficou ali em volta, fez um cerco ali, e o povo ali dentro estava já passando muita fome, já tinha morrido muita gente, já tinha morrido mais de 100.000 pessoas ali dentro, com fome. E ali eles estavam comendo cabeça de jumento, já tinha comido tudo que tinha ali. E eles estavam vendendo muito caro a cabeça de jumento. Eles estavam comendo até... eu ia falar outra coisa, mas eu estava pensando uma palavra mais bonitinha. Esse negócio, estrumo de pomba, porque eu ia falar outra coisa, né? É cocô, né? É esse negócio aí mesmo. E aí, eles estavam comendo isso. Fazia um pó daquilo ali, uma farinha daquele negócio, e comia. E vendia muito caro também. Vendia muito caro. E o povo não estava tendo nem dinheiro para comprar aquilo. E também já estava acabando. E ali por fora daquele lugar, daquele arraial, tinha 4 leprosos, que também estavam em um arraial, mas os leprosos lá já tinham morrido de fome. Por que eles tinham morrido de fome? Porque o povo de Samaria comia, e o resto que sobrava, porque os leprosos não podiam estar junto, não podiam estar no mesmo local, no mesmo acampamento, eles tinham que ser separados, eles eram considerados amaldiçoados. Eles eram vistos como umas pessoas amaldiçoadas, então não podia estar junto. Então o que acontece? Quando o povo comia, ia até o arraial dos leprosos, ali onde ficava o leprosário, e jogava, nem era para poder entregar na mão deles, jogava o resto de comida como se fosse lavagem, e jogava pelo muro, e aquilo que caía, eles ficavam comendo. Caía no muro, e eles corriam para o muro para comer. Mas como lá na Samaria, no acampamento, no arraial, não estava tendo comida nem para eles, muito mais cocô de pombo,
Não tinha como eles jogarem mais. Então os leprosos morreram. Ficaram 4 leprosos. E esses 4 leprosos foram para a porta do arraial de Samaria. Ficaram ali no portão, esperando alguma coisa, mas não tinha nada para comer. Ali também eles estavam fazendo canibalismo. Comia gente. Eles estavam um comendo o outro, ali dentro, de tanta fome que eles estavam sentindo. Então o que acontece? Não tinha como dar nada para aqueles leprosos. E mais uma, Deus é tão poderoso, porque Deus, quando fala na palavra dele que vai fazer algo, ele faz. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Não duvida da palavra de Deus. Não duvida, porque se o Senhor tiver que abrir uma janela, ele não vai abrir só uma janela, ele vai abrir a porta inteira. Porque se há janela, há portas. Se há portas, há portão. Então, se você duvida, você fica para trás. Porque eu não terminei de ler até lá embaixo, mas vocês vão entender o porquê que você não pode duvidar da palavra do Senhor. Quando esse oficial duvidou da palavra de Deus, ele recebeu uma palavra do profeta do Senhor dizendo, aqui embaixo, amanhã quase, medida. Porém, um capitão, e cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, pode-se-á fazer isso? Ele disse, eis que, presta atenção aqui, para vocês nunca mais, mesmo que um profeta chega perto de você e fala algo, pode até duvidar do profeta. O profeta você julga. Quer dizer, não julga não. Errei. Julga a profecia. Mentira. Essa aqui é a palavra da pastora. Julga a profecia, mas não julga o profeta. É isso aí. Mas, o que acontece? Você não deve julgar nem a profecia. Entrega na mão do Senhor. Entrega na mão de Deus. Olha aqui o que ele falou para ele, E ele disse, eis que verás com teus olhos, porém não vai comer. Porque ele duvidou. Ele duvidou da palavra do profeta. E duvidou mais, não só da palavra do profeta. Ele duvidou de Deus. Duvidou do que Deus poderia fazer. Limitou, é essa palavra que eu estava tentando lembrar. Limitou o poder de Deus. E a gente não deve limitar o poder de Deus. A gente não deve limitar. Querer achar que, nossa, não, é impossível. É impossível para você, mas para Deus não. Para Deus não. É impossível para o homem, mas para Deus não. E aqueles leprosos ali pensando, o que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer de fome. Se a gente entrar ali dentro, a gente vai ter que ser expulso porque a gente é leproso. Então vamos procurar ir até o arraial de Círios. Se lá eles deixarem a gente entrar, a gente vai comer. Mas eu sei, que eles não iam deixar entrar. Porque se o rei era tão bravo, tão nervoso, com certeza ia querer matar eles. Por isso que eles falaram, se deixar a gente viver, a gente vive, mas se nos matar, nós morreremos. E eles foram. E o interessante é que eles estavam indo, os 4, caminhando até o arraial. E Deus é tão maravilhoso e nos surpreende que faz os nossos inimigos escutar coisa onde não tem. Deus é tão maravilhoso que quando o inimigo está tão furioso, querendo ver a sua morte, Deus faz eles escutar coisas e ver coisas onde não tem. Você já imaginou você num lugar assim, todo mundo quietinho, bem assim, num lugar bem... Você só escuta grilo, aí daqui a pouco você começa a escutar. Tem barulho de urso aí. Nem tem urso, você está escutando até onça. Tem onça no meio daquele mato. Assim estava os Círios. Quando os leprosos estavam indo a caminho, nem tinha força para caminhar com seus pés, porque eles estavam fracos, um encostando no outro. Os chinelos deles já estavam até acabados.
E eles ali caminhando, um encostando no outro. Os sírios escutaram, Deus fez com que os sírios escutassem aquela caminhada, aqueles passos, como se fossem cavalos, como se fosse carruagem, como se fosse um exército. E os sírios começou a escutar e falar assim: meu Deus, está vindo um exército aí para matar a gente, vamos fugir. O rei falou: é melhor que a gente fuja, porque o rei de Samaria contratou um monte de gente para vir atrás de nós. E não tinha nada disso. Era 4 leprosos. E é assim que Deus faz na nossa vida. Muitas das vezes o rumor está lá fora. Que o fulano está cercando, que o Trump está fazendo isso. Ou até mesmo você, os inimigos te cercando, as lutas te cercando. Muitas das vezes você está aí e não sabe como vai pagar o aluguel. Não sabe como você vai pagar essa dívida. E você está escutando rumores, está escutando advogado, está escutando pessoas falarem e está ficando perturbado. Mas aí o Senhor faz com que o adversário escuta um estrondo e faz com que eles recuam e fujam para poder te abençoar. Aqueles leprosos, quando eles chegaram no arraial dos sírios, que eles entraram, não tinha ninguém. E é aí que o Senhor abriu as janelas do céu. Porque esses leprosos que eram rejeitados, esses leprosos que eram aqueles que não davam em nada, que comia lavagem, que comia resto, olha o que Deus faz. Deus pega o improvável, faz ele receber bênção. Pega aqueles rejeitados e faz com que eles recebam primeiro. E aí, sabe o que aconteceu? Aqueles leprosos entraram ali dentro. Gente, lá dentro tinha picanha. Porque os sírios estavam fazendo festa e contando vitória antes da hora. Eles estavam fazendo festa e contando vitória antes da hora. Porque eles estavam vendo todo mundo morrer em Samaria. Eles sabiam que aquele povo não ia ter mais o que comer. Então eles estavam fazendo festa. Mas as festas deles tinham churrasco, tinha tudo, tinha picanha. Tinha um boi inteiro assando. Tinha um banquete. Quando aqueles leprosos entraram ali dentro, tinha chão de dentro, chão de fora. Tinha tudo lá dentro. Quando eles entraram ali dentro e viram aquilo, eles começaram a comer. Comer, se fartar. Olha aqui, o que tem aqui? E bebia, e comia. Pegava roupa, braços, e vestia a roupa deles, porque a roupa deles era muito cara, era importada. Eles vestiam, pegava cavalo, colocava roupa, começou a esconder as coisas. Escondendo e colocando ali comida. Colocaram no cavalo cestos e começaram a encher o cesto de coisas. E escondendo. Mas eles lembraram. Porque a palavra do Senhor diz assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quando você recebe uma bênção, que quando Jesus morreu e ressuscitou pela nossa salvação, sabe o que eu vejo nesses leprosos? Ele entregando a mensagem da boa nova. Mensagem da boa nova. Se você sabe que Jesus é o seu Salvador e você não diz para outra pessoa que está morrendo, igual os da Samaria que estava morrendo, você está negando a Jesus. Você está negando a Jesus. Porque esses leprosos, eles poderiam fazer, sabe o quê? E aquele povo lá me rejeitou. Aquele povo me deixou de fora para morrer. Você acha que nós vamos lá falar com eles? Vamos deixar eles tudo morrer? Porque tem pessoas, aqui não tem não, mas tem pessoas que são egoístas. Tem pessoas que quando Deus abençoa eles, não, eu não vou contar não, porque senão vai ter inveja na minha vida. Não, eu não vou fazer não. Que quando Deus abençoa uma pessoa e ela não abençoa outra, ela retém a bênção. Porque Deus, quando te abençoa, é para você abençoar. Quando uma pessoa, a própria palavra do Senhor fala que quando uma pessoa entende que ser abençoador é melhor do que ser abençoado, você é próspero.
Você é próspero. Mas quando você retém para você, só para você só vai engordando, engordando. E daqui um dia você perde tudo. Porque o Senhor, Ele não agrada disso. E aquele povo, aqueles 4 leprosos, podiam ter feito isso. Fala, não, eu não vou deixar aquele povo morrer porque eles me rejeitaram. Nós somos leprosos. Eles nem vão saber. Eles não estão nem lembrando de nós aqui fora. Eles não vão nem saber que a gente estava aqui. Vamos fugir, vamos levar isso tudo. Eles poderiam fazer isso. Mas o Senhor não fez aquela promessa só para os leprosos. O Senhor fez aquela promessa para o povo de Samaria. Que o Senhor falou que ia salvar aquele povo. O Senhor falou que ia salvar aquele povo. E precisava acontecer um milagre no meio daquele povo. Foi quando Deus fez os leprosos lembrar daquele povo. Não. Se a gente ficar aqui até o dia amanhecer, é perigoso a gente morrer, porque a gente escondeu a boas novas. O que a gente tem que fazer? A gente vai agora. Eu não sei imitar cavalo, não. Mas eles montaram no cavalo. Cheio de ouro. Vem a apóstolo imitar o cavalo. Montaram no cavalo. Vem a apóstolo imitar o cavalo. Montaram no cavalo. E começaram. Como é que é? Pocotó, pocotó, pocotó. Isso aí é o jumento. Pocotó, pocotó. Mas eles montaram no cavalo. E ali cheio de ouro, cheio de coisa. E foram anunciar ao porteiro. Anunciaram para aquele povo. Primeiro, o rei mandou confirmar se era verdade. Porque vai que os leprosos também queriam matar eles, né? Com raiva. A gente tem que ser vigilante. A gente não deve, essa palavra ensina que a gente não deve ouvir tudo que está indo lá fora. A gente não deve ir por muitas conversas. A gente primeiro tem que ser prudente. A prudência, ela anda com a sabedoria. Então a gente tem que ser prudente, a gente tem que saber o que a gente está ouvindo. E perguntar ao Senhor. Tudo que você coloca o Senhor na direção, dá certo. Se você coloca o Senhor para direcionar a sua vida, você alcança milagres que ninguém pode contar. As pessoas ficam até assustadas quando você coloca Jesus na direção. Pai, Filho e Espírito Santo. Então o que acontece? Aquele povo foi e depois voltou até o rei e falou que era verdade. E quando o rei libera o povo, foi aquela massa, assim, aquele monte de gente, aquela avalanche de pessoas, indo em direção ao acampamento dos sírios para poder encontrar comida. Foram muitas bênçãos, foram abundância de comida. Da mesma forma que Eliseu falou, que ia ter a medida de farinha, ciclo, né, 2 ciclos de farinha, 2 ciclos de cevada. A mesma coisa que ele falou, tinha lá. Mas também aconteceu a mesma coisa que ele falou no final com o oficial. Sabe por quê? Porque aquele oficial duvidou. Ele até viu com os olhos dele. Ele até viu com os olhos dele a bênção que os outros estavam recebendo. Mas por causa da dúvida dele, ele foi atropelado pela multidão e morreu. Não conseguiu comer. Agora, eu contei toda essa história para dizer para você uma coisa. Há muitas coisas que estão acontecendo ao nosso derredor. Eu não falo só da imigração. Eu não falo só da deportação. Eu não falo só de pessoas que estão sofrendo com essa situação lá fora. Eu falo também de muitas coisas que nós estamos passando nesse país. Por causa dessa confusão que está acontecendo aí fora, muitas pessoas não estão saindo para trabalhar. Muitas pessoas estão sofrendo com depressão, ansiedade. Muitas pessoas estão com medo de sair até de casa para vir adorar o Senhor. E por causa do que você ouve, você para. O que o Senhor falou com a Juliene, hoje, lá na imigração, hoje, que o Senhor falou com ela, que
que ela não precisava ter medo, eu sempre falo isso aqui. O medo te para. É normal ter medo. Se esses leprosos ficassem ali com medo, como aquele povo da Samaria, que não conhecia o Deus que eles serviam, porque se eles tinham um profeta no meio deles, é porque tinha Deus ali. Mas eles não estavam conhecendo. Muitas das vezes nós temos profeta, nós temos Deus dentro da casa, como a irmã falou, que sente a presença do Espírito Santo dentro da casa. Mas nós ficamos com medo de sair ali fora. Por pensar que o inimigo está cercando a nossa casa, cercando a igreja. Eu não vou naquela igreja porque a imigração vai entrar lá. Eu não vou sair de casa, eu prefiro adorar. Eu não vou trabalhar porque se eu for trabalhar, aí morre de fome. Se a gente ficar com esse pensamento, a gente não vai ser como esses leprosos. Avançar diante a nossa vitória. E o Senhor vai na frente, porque aqueles leprosos estavam indo. Mas eu creio que aquele barulho que os inimigos estavam escutando, era Deus com seu exército de anjos. Por isso é importante você clamar ao Senhor e orar a Ele e pedir anjos em volta da sua casa. Eu estava escutando uma pregação e eu sempre fiz isso na minha vida. Eu sempre fiz. Portanto que quando eu dei um infarto, antes de eu entrar dentro da porta onde eu ia ser operada, eu olhei para o alto e falei: Pai Jesus, cadê seus anjos? Quando eu estava entrando dentro daquela porta para ser operada, eu parei com a mão, a porta, tinha 2 enfermeiros me segurando para poder entrar. Eu parei com a mão à porta e olhei para o alto e falei assim: Pai Jesus, o Senhor não falou que o seu exército de anjos ia estar aqui? Cadê o anjo Miguel e Gabriel, que não está aqui para lutar por mim? Eu só entro ali dentro se eles estiverem. Quando eles me empurraram para dentro e eu entrei, eu vou contar uma coisa para vocês, que eu acho que eu nunca contei. Tinha uma enfermeira baixinha, pretinha, e ela veio até a mim, me elogiando, e falando um monte de coisa. É brasileira, que não sei o quê, que mulher bonita e tal, não sei o quê. E eu falei: Jesus, eu estou morrendo e a mulher está me elogiando, eu estou toda as últimas, a mulher está me... vai me fazer eu ficar mais triste que eu vou morrer bonita? Pensei comigo, falei: essa mulher está me deixando triste, eu vou morrer, vou para o céu bonita, né? Falei: Jesus, não deixa eu morrer não. Eu falei: eu queria outra coisa, Senhor. Ela foi até no meio do caminho, voltou e falou para mim assim: Ei, o Senhor manda dizer para você que Ele está aqui juntamente com os anjos dEle. Não preocupa não que você vai sair daqui viva. E eu glorifiquei o nome do Senhor ali. Quando terminou a cirurgia, ela voltou e falou, ela estava me limpando, e ela falou assim: você é pentecostal? Aí eu falei: sou. Aí ela falou, eu falei assim: I am pastor, né? Aí só isso aí, fala inglês assim: I am pastor. Aí ela: oh, you pastor? Eu falei: my husband também é pastor. Aí ela falou assim: oh my God, meu espírito testificou com o seu. Aí ela me pegou e me falou: eu vou levar ela até o esposo dela. Não foi, amor? Chegou lá e falou assim: a sua mulher é uma bênção, os anjos do Senhor estavam com ela lá e tal, não sei o que, eu vou na sua igreja. Mas nunca mais eu vi ela. Mas ela falou que um dia vi. Então o que acontece? Os anjos do Senhor estavam ali dentro. Foi testificado por outra pessoa. Outra pessoa viu. Então quando você clama ao Senhor e pede os anjos do Senhor em volta, Ele vai acampar sim. Porque lá no céu existe exército de anjos, milhares. Você pode pedir 50 mil anjos para te proteger, e Ele vem. E é isso que aconteceu ali. Quando aqueles 4 leprosos estavam indo até o acampamento de Círios, o exército do Senhor, o exército de anjos, estava indo na frente. Por isso que eles escutaram aquele barulho. Por isso que era tão forte aquele barulho. E é assim que o Senhor faz. Ele envia exército de anjos para te abençoar, para estar te guerreando ao teu favor. Guerreando ao teu favor. E nós não temos que temer ao inimigo. Nós não temos que temer o inimigo que é, se você quiser colocar a imigração. Nós não temos que temer o inimigo que é falta de emprego.
a escassez de comida. Porque se o Senhor decretou uma palavra para aquele povo, hoje Ele decreta uma palavra para você de bênção. Não vai faltar na sua mesa. Não vai faltar na sua mesa. Ele vai te sustentar neste lugar. Porque muitas das vezes você passa aperto aqui e você fala, Senhor, como que eu vou sobreviver? Como que eu vou sobreviver neste lugar? O Senhor me permitiu entrar aqui para morrer, para ser perseguida pelos inimigos, para ser cercada pelo inimigo. Senhor, o Senhor vai nos deixar presos neste lugar. O Senhor vai deixar o inimigo agir contra nós dessa forma, nos envergonhar. Nós que somos servos do Senhor e acreditamos que o Senhor vai fazer algo por nós. Tem muita gente contando testemunho aqui. Hoje contaram o testemunho que recebeu 3 anos, né? Que ela pediu pouco, mas 3 anos, devia ter pedido 10. 3 anos. Jesus vai aumentar esses anos aí para você. E a outra recebeu a cidadania, a outra recebeu a cidadania. Porque Deus está te dando um exemplo. Deus está mostrando para você o que Ele é capaz de fazer. Ele fez hoje. Essas pessoas vinham aqui na frente. A outra também contou que recebeu a cidadania. Vez essas pessoas virem aqui na frente para mostrar para você, eu sou o Deus de um impossível. Ela esperou 9 anos para receber. E ela veio pelo México. E todo mundo fala que é impossível, não é? Quem vem pelo México, não... Eu escutei isso. Da advogada, que eu fui mais o apóstolo. É impossível receber. A advogada falou com o apóstolo assim, ela pode ficar despreocupada e ela pode pegar pelo filho dela. Porque eu não passei pela Caicai, né? Mas eu vim pelo México. E você não tem jeito porque você foi deportado aqui dentro e tarará, não sei o quê. Aí eu olhei assim, eu falei, vamos ver então. Cheguei em casa, eu beijei e falei assim, Senhor, como assim que o Senhor fez promessa de trazer eu e ele aqui para dentro? Como assim que o Senhor falou que ia honrar nós dois aqui dentro, ele não vai receber e eu vou receber? Eu falei, eu não aceito essa palavra final de advogado nenhum, porque o meu advogado e meu juiz é o Senhor. Dá para ele, porque se o Senhor não der para ele, também não quero. E o que vai fazer eu sozinho no Brasil? Que eu detesto voar de avião. Se ele não tiver, aí que eu não vou mesmo. Então o que vai adiantar esse grincar? Só para mim ficar vivendo aqui? Falei, não. Falei, dá para ele. A gente foi no outro advogado. O outro advogado pegou o caso dele e falou, vou mexer só com ele, que você... Aí eu falei, mas eu? Ela, não, você não. Ela ainda falou para mim, saiba o que você pede para ele lá de cima. Aí eu olhei para a cara dela. Ela falou, agora você vai ter que esperar. Eu falei, Jesus, eu não me preocupo, você dando para ele, eu recebo, porque eu sou casada, ele vai ser americano, eu vou pegar do mesmo jeito. Então, Jesus, eu não estou me preocupando com esse negócio. E Deus falou que ele pode. Que o Senhor falou que vai honrar, vai honrar. Pega essa palavra. O Senhor vai te honrar. O medo te para. O medo te cerca. O medo faz com que você desiste. Faz com que você vê barulhos. Faz com que você vê barulhos. Faz com que você escuta a conversa lá fora e fica com medo. Hoje uma irmã chegou pra mim e falou assim, pastor, eu tô com tanto medo que tá doendo até meu peito. Eu falei, vai morrer. Eu falei, agora deve ser boa, menina. Você não crê que Deus pode te dar um brincar? Fica quieta. Descansa, porque tem gente indo embora, vocês vão embora. Se vocês ficarem escutando, vocês vão embora. E vocês vão ver eu aqui mais 50 anos. Porque eu creio que o Senhor vai dar. Vai fazer uma anistia. O Senhor vai fazer um milagre. E eu não falo só disso. Eu falo que o Senhor vai te abençoar de todas as formas. Financeiramente. Não vai deixar faltar na sua mesa. O inimigo está lá fora cercando e o Senhor vai continuar te abençoando. E eles vão perguntar, por que será que aquele povo da RDA Avivamento é tão abençoado assim? Por que aquele povo da RDA Avivamento não passa necessidade, não passa fome? Por que aquele povo da RDA Avivamento tudo recebeu o green card? Por que aquele povo da RDA Avivamento tudo acontece com ele? É um povo meio esquisito, aquele povo da RDA.
uma bate na CVS e ganha 46 mil? Que ela ganhou. É assim que Deus faz. É um povo meio estranho. Que tudo acontece com eles, mas eles continuam de pé. Tudo passa com eles, mas eles continuam orando e buscando o Senhor. Nós temos que jejuar, nós temos que buscar o Senhor e nós temos que acreditar na palavra de Deus. Nós temos que confiar e não duvidar momento nenhum. Para de olhar para trás e para de olhar para o inimigo. Se você ficar olhando o inimigo, sabe o que vai acontecer? Vai tudo morrer de fome, igual na Samaria. O povo lá. Seja como os leprosos. Sejam corajosos. Mesmo morrendo, quis enfrentar o povo da Síria. Mesmo morrendo, foi no acampamento. Se lá nós morrer, nós morreremos. Então vamos nos juntar. Lá era 4 leprosos só foram enfrentar. E Deus livrou eles. Se os 4 levantaram com a posição de enfrentar o inimigo para alcançar algo, para não morrer de fome, nós que somos um exército não vamos alcançar? Então vamos levantar e vamos ser corajosos. Vamos começar a buscar o Senhor e declarar que essas leis que estão acontecendo lá fora, que está impedindo muita gente de ir trabalhar e até passar necessidade, vamos declarar essa lei quebrada, banida, em nome de Jesus. E não dar ouvido ao que estão falando lá fora. Nós temos que ser prudentes e vigiar. Mas nós temos que ser simples como a pomba também. Prudente como a serpente. Não para atacar, mas sim simples como a pomba, para saber que nós temos um Deus que cuida de nós. Amém? É essa palavra que eu quero trazer para vocês nessa noite. Que as janelas do céu se abrirão. Creia. Vai haver farinha na panela. Vai haver milagres. Vai haver provisão do Senhor. Porque essa campanha não foi à toa. As janelas do céu se abrirão. E vai se abrir. E eu creio em nome de Jesus. Amém?